uma coisa também que muita gente pergunta, é, por exemplo, você vai lidar com criminosos, você vai ter que defender estuprador, esse tipo de coisa. É. Você vai ser ameaçado. Não é muito normal, não. Mas veja bem, advocacia criminal, né, que eu falei que eu não faço, por uma questão pessoal. Mas a gente tem que pôr na cabeça que quando a gente é advogado, o termo advogado vem de uma expressão latim chamada advocare, que é falar por. Né? Você está falando pela pessoa. Então, advogado é aquela pessoa que representa o cidadão. Então, ele vai falar pelo cidadão. Quando você fala pelo criminoso, você não quer dizer que você está lá só para absolver e enganar o juiz, não. E nem você concorda com ele. Nem concordo. Às vezes eu não concordo em nada com o que ele faz. Sim. Às vezes não. A maioria das vezes. Mas você vai tentar fazer com que a lei seja aplicada corretamente para ele. Essa é a ideia. Para ele não ser injustiçado. Essa é a ideia. Uhum. Se ele tem que pegar 10 anos de cadeia, ele vai pegar os 10 anos de cadeia. Advocacia, gente. Eu falo que o maior mentiroso que existe é aquele cara que fala assim que só ganhou o processo. Mentira. Por quê? Porque o advogado, muitas vezes, ele atua no processo sabendo que ele já perdeu. Certo? Ele trabalha para perder pouco, por exemplo. Ele trabalha para que a pessoa pague menos. Ele trabalha para que o criminoso pegue uma pena mais justa. Essa é a nossa profissão. Então, o criminoso, por exemplo, eu não quero advogar para estuprador. Beleza, você tem o livre-arbítrio de falar, eu não vou trabalhar para ele, você não é obrigado. Agora, para quem faz, é um sacerdócio. Aquilo é a vida dele. Eu cito sempre como exemplo, o médico, quando ele vai atender na emergência, ele está atendendo e ele não sabe se o cara é estuprador, se ele é mau elemento, se ele é boa gente, se ele é má pessoa. Ele atende e cura a pessoa. Não é assim? Se ele virar e falar assim, não, eu não vou atender esse estuprador, ele está até cometendo crime. Né? E o advogado, ele tem que ter isso também. Se eu sou criminalista, né? Por exemplo, defensor público, que eu acho uma profissão assim fantástica. O que é o defensor público? É o chamado advogado do Estado. Né? É a pessoa que faz o concurso público para advogar para quem não tem condição de pagar. Né? O Estado remunera ele. Aliás, é uma profissão belíssima, muito legal e muito bacana. O defensor, ele não pode negar. Ele vai defender toda e qualquer pessoa que necessite ser defendida. Ele vai defender o estuprador, o assassino, né? O homicida, né? Ele vai defender qualquer pessoa que não tenha condição de pagar um advogado. Então, gente, você não tem a ideia de que você está defendendo o bandido. Na verdade, você está lutando para que a justiça seja bem aplicada àquele cidadão. Né? E tem algum ramo do direito que você recomenda? Então, para mim, o direito é o direito mais em voga, é o direito empresarial no sentido geral, que é o direito que atende as grandes empresas, né, que atende o que a gente sempre chama de direito civil. Né? Esse não vai acabar nunca. A gente brinca muito na faculdade que a gente namora o direito penal e casa com o civil. Né? Mas por quê? Porque o civil é o direito tradicional, né? Os inventários, né? As ações de família, né? Os conflitos empresariais. Mas eu acredito muito nessa área de tecnologia. Qualquer que seja a profissão, sem a tecnologia, acabou, não existe. Né? Pode ser medicina, direito, psicologia, qualquer uma. Todas elas têm que estar ligadas à tecnologia. E se hoje, para você fazer direito, você já tem que estar pensando na tecnologia. Eu dava aula na faculdade, a menina falou assim para mim, Fernando, eu não sei nem ligar o computador. Aí eu virei para ela e brinquei assim, então, você aprende, você pode largar a faculdade. Porque não existe você ter uma faculdade hoje, qualquer que seja ela, sem saber ligar o computador, que é necessário. Eu brinco muito com o pessoal, você vai montar um escritório, o que você tem que ter? Um bom computador, uma boa câmera, uma boa conexão à internet. Né? Para você começar a trabalhar, você precisa disso, porque antigamente a gente comprava livro. Hoje, como é que estão os livros? Digitais. Tudo digital. Né? Então, a minha biblioteca está no meu computador. Né? Ainda tem a biblioteca física lá no meu escritório, mas eu fico dias sem lá. Por quê? Porque está tudo na máquina, hoje em dia. Está tudo no computador. Então, qualquer que seja o ramo, tem que ser ligado à área de tecnologia, sem dúvida nenhuma. Tá? Sem dúvida. E outra pergunta é sobre a sua opinião sobre o direito, assim, no geral, no Brasil, né? Porque, por exemplo, atualmente existem assim, muitas críticas ao Poder Judiciário, principalmente ao Supremo. Então, vamos lá. O direito, ele tem
não tem nada mais próximo da sociedade que o direito. Por quê? Você quer repercutir diretamente na sociedade, você muda uma lei. De imediato. Veio a pandemia. Qual que foi a primeira coisa que eles fizeram? Foi uma lei para dar um benefício assistencial para todo trabalhador, para ele poder parar de trabalhar porque ele tinha que ficar em casa. Não foi assim? Então, qualquer coisa dentro do direito, ele aproxima muito do cidadão. Então, rapidinho, o cidadão está atingido por ele. Então, por exemplo, se tiver uma lei hoje que proíbe o cara de torcer para o Cruzeiro, né, uma lei bem tranquila, de imediato eu vou ter uma reação, não vou? Da sociedade. Então, é isso, o direito é isso. Então, tudo que envolve o direito, ele tem essa reação quase que imediata. O Supremo Tribunal, por exemplo, ele tem um papel, pela Constituição Federal, de guarda constitucional. O que é isso? É quem interpreta a Constituição para o político poder trabalhar nela. Então, é o ministro do Supremo que vai virar e falar assim, essa lei que a Câmara dos Deputados aprovou lá, ela não é constitucional, ela contraria a Constituição, então ela não pode vigorar. Por outro lado, ele faz interpretações da Constituição para que ela seja aplicada, porque a gente está cansado de saber, a Constituição já está com 12 mais 23, 35 anos, e ela tem muita coisa dela que não pegou ainda. Então, o Supremo, ele tem o papel de tentar fazer pegar, né? E às vezes ele passa da conta. Por quê? Porque, como todo ser humano, ele tem uma influência política, né? Ele tem uma influência religiosa. E isso faz com que os seres humanos, que são, né, falíveis, eles acabam deixando, vez por outra, transparecer essa posição política, ideológica, nas decisões que eles tomam. Então, são 11 pessoas, né? Não são 11 robôs. Como 11 pessoas, eles estão sujeitos a decisões acertadas e não tão acertadas. Porque, vou dar um exemplo, né? Olha como é que as decisões deles são importantes, do Supremo. Cerca de 10 anos atrás, eles julgaram lá que, reconhecendo a união de pessoas do mesmo sexo como uma união lícita, o chamado casamento homoafetivo. Não tem isso na lei. Foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi de encontro ao que a sociedade pedia já há algum tempo. Hoje é normal, né? Quando eu estava na faculdade, quando eu saí da faculdade, era inimaginável. Era crime, né? Era ato ilícito. O adultério era crime naquela época, né? E olha que não tem muito tempo, hein, gente? Semana passada, estava em discussão a liberação do consumo de cannabis, né? Do consumo, não é nem para efeito recreativo, é para descriminalizar ou despenalizar o consumo, né? Não o tráfico, o consumo. Então, também como são decisões importantes que eles têm que tomar. Só que, por outro lado, vez por outra, eles têm que julgar algumas ações que envolvem político. E aí é que vem a crítica. É a prisão do Lula, é a prisão do Bolsonaro, é a prisão do fulano de tal. Né? Por quê? Porque também, como lá é a última instância, tudo desemboca lá, tudo que tem discussão. E aí eles têm um desgaste, né? E como são só 11, o desgaste é mais rápido. Eu brinco muito com o pessoal que tecnologia é isso, né? Acesso à informação é isso. Quando eu me formei, ninguém sabia quem que eram os ministros do Supremo Tribunal. Hoje todo mundo sabe. Quem são, pelo menos dos 11, 3 ou 4 você sabe quem que é. Pelo menos o tem o Barroso, né, o famoso lá, o Gilmar Mendes, né? Você já sabe os trejeitos do cara, já sabe o jeito dele falar, já fazem piadas na televisão com ele. Então, e um detalhe, né, gente? Por força da Constituição, a indicação lá é política. Quer dizer, quem indica um membro do Supremo é um presidente da República, que foi eleito pelo povo e tem um mandato pro resto da vida. Até os 75 anos de idade, que é o que a lei fala. Então, por isso que eu falei, como é uma profissão muito próxima da sociedade, como o direito é muito próximo, com certeza absoluta, crítica vai ter e eu brinco muito lá no meu escritório, né? O advogado ele sempre vai ser muito criticado. Por quê? Um detalhe, se eu estou defendendo um lado, o que está acontecendo com o outro? Eu estou desagradando o outro lado. Aí o outro lado vai me criticar. Então, o cidadão que quer trabalhar com direito, ele tem que pôr na cabeça que ele vai agradar o cliente dele, mas muitas vezes ele vai desagradar o outro lado. E a gente tem que saber lidar com isso. Isso é normal, né? É natural. Aliás, é natural em toda a profissão, não é só no direito. Na época do direito é mais
é mais claro, né? Mais próximo. E houve algum obstáculo que você encontrou na sua carreira? Alguma dificuldade? Ah, toda hora tem, né? Toda hora tem. Né? Hoje a gente lida muito... Porque o papel do advogado é levar para o magistrado, para o promotor, né? As informações sobre uma decisão. E você tem obstáculo toda hora. Você tem dificuldade de falar com o profissional, né? O sistema que não funciona, a máquina estatal que é toda travada, o processo que não anda. A gente queria que o processo de todo mundo andasse assim, rapidão. Né? O nosso intuito é... Mas a gente se depara muito com dificuldades, especialmente dificuldades postas pelo Estado. Né? Conversava com um cliente hoje mais cedo, ele brincava comigo. O pior pagador é o Estado. Né? É o que não paga as contas, é o que não cumpre as obrigações. E esse aí é que atrapalha a vida da gente realmente, sabe? Então, dificuldade a gente tem. A gente tem toda hora, mas a gente passa por cima, pode ter certeza disso.